Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada por aqui. Hoje o tema tá quente na indústria de defesa, viu? Um novo jogador acaba de entrar na disputa que já era bem acirrada para fornecer o próximo jato de treinamento para os pilotos navais dos Estados Unidos. A gente está falando do Freedom Trainer. Ele foi anunciado pela Sierra Nevada Corporation, a SNC. É uma empresa que a gente já conhece, né? Pela parceria com a Embraer lá nos Estados Unidos, produzindo o Super Tucano. Olha, a gente está se baseando aqui num artigo que saiu sobre esse lançamento. E qual é a nossa missão aqui? É tentar entender melhor esse avião novo, o que ele é, o que ele promete e como é que ele se encaixa, né, nessa competição tão importante para a Marinha Americana. Eles dizem que é um projeto totalmente novo, focado ali nas necessidades da Marinha, vindo de uma empresa que já tem essa colaboração interessante. Ok, vamos investigar isso aí. É um cenário bem interessante, sem dúvida. E olha, é fundamental a gente entender o peso dessa escolha. Formar um piloto naval não é só ensinar a voar, é preparar o pessoal para um dos ambientes mais complexos, mais perigosos que existem, o convés de um porta-aviões. Qualquer rirrinho ali, as consequências são gravíssimas. A frota atual de treinadores, os T-45 Goshawk, são aviões que sim, serviram bem, mas já estão ficando velhos, são décadas de uso intenso, né? Isso significa que o custo de manutenção sobe, a disponibilidade fica mais complicada e, talvez o mais importante, eles podem não ser mais a plataforma ideal para preparar pilotos para a complexidade que são os caças de quinta geração, como o F-35C. Então, escolher o substituto não é só comprar um avião novo, é um investimento estratégico mesmo, na prontidão, na capacidade da aviação naval da Marinha e dos fuzileiros para as próximas décadas. Entendi. Então a pressão para escolher bem é gigante. Não só pela grana, mas pelo impacto operacional lá na frente e quem tá nessa briga toda. Você falou que a competição é forte? Muito forte, extremamente acirrada. A Marinha dos Estados Unidos lançou esse programa, o UJTS, Undergraduate Jet Training System, justamente para achar o sucessor perfeito para o T-45. Além desse Freedom Trainer da SNC que acabou de ser anunciado, tem outros pesos pesados na disputa. O artigo que a gente analisou até destaca os principais. Primeiro, o Boeing Saab T-7A Red Hawk. Esse aí tem um ponto forte considerável, viu? Ele já foi escolhido pela Força Aérea Americana, a USAF, como novo treinador avançado deles. Isso quer dizer que a plataforma já tem uma validação importante, digamos assim, de uma força-irmã e, teoricamente... O que poderia trazer economia de escala, imagino. Exato, poderia oferecer economias de escala. Já tem um selo de aprovação, né? Parece que o T-7A já sai de ano à frente, então. Seria talvez o caminho mais lógico padronizar o treinamento entre as forças. Poderia parecer, mas não é tão simples assim. A escolha da USA valida muita coisa do T-7A, claro, tecnologia digital, design moderno. Só que as operações navais são um mundo à parte. Pousar num porta-aviões exige uma estrutura muito mais reforçada para aguentar o tranco, sabe? O estresse do gancho de parada e também características de voo em baixa velocidade muito, muito específicas. Então, adaptar um avião que foi pensado para pista em terra para o ambiente naval, isso pode ser complicado, pode ser caro e talvez acabe gerando algum tipo de comprometimento no desempenho ou na durabilidade. A Marinha tem requisitos muito particulares que podem sim justificar uma solução diferente, mais otimizada para o mar desde o começo. Faz sentido. A vida embarcada não deve ser fácil para o equipamento, né? E quem mais está nessa disputa, além do T-7A e do Freedom Trainer? Olha, tem propostas internacionais fortes também. O Leonardo M346 Master, que é um treinador italiano, ele já é usado por várias forças aéreas pelo mundo e é conhecido pela capacidade de simular diferentes tipos de aeronave. E tem também o KITF-50N Golden Eagle. É uma variante navalizada do treinador supersônico da Coreia do Sul, o T-50, que foi desenvolvido lá atrás em parceria com a Lockheed Martin. Cada um deles tem suas vantagens, suas desvantagens, seja em maturidade da plataforma, desempenho, custos. É um campo com opções bem diferentes.
E nesse cenário todo, entra a Sierra Nevada Corporation, a SNC, com o Freedom Trainer. A gente já falou da parceria deles com a Embraer, lá em Jacksonville, na Flórida, fabricando o A-29 Super Tucano. Essa relação que já existe deve pesar de alguma forma, não acha? Um avião militar robusto, comprovado como o A-29, isso é um diferencial importante. Mostra que eles têm capacidade industrial instalada, experiência com certificação militar, mão de obra treinada, cadeia de suprimentos, tudo isso. Mesmo que a Embraer não tenha, digamos, participado diretamente do design conceitual do Freedom Trainer, e o artigo não entra nesse detalhe, essa capacidade de produção conjunta lá em Jacksonville é um argumento forte. A SNC pode usar isso para diminuir a percepção de risco na produção, na entrega, e a Marinha com certeza vai olhar para isso na hora de avaliar. Entendi. Não é uma empresa começando do zero na fabricação militar nos Estados Unidos. Mas o que faz o Freedom Trainer ser especial, segundo a própria SNC, o que eles estão botando na vitrine como diferencial? Aqui é que a proposta deles tenta, se destacar de verdade, mirando direto no que a Marinha precisa. Segundo a SNC, e esse é o ponto central do anúncio deles, o Freedom Trainer é o único concorrente que foi projetado desde o início, desde a prancheta, com capacidade naval completa e intrínseca. Isso não quer dizer só reforço na estrutura. Quer dizer a capacidade de fazer tantos toques e arremetidas, os touch and go, sabe aquela aproximação que toca na pista mas não para? Quanto os pousos com gancho mesmo, os arrested landings, que são a marca registrada da operação em porta-aviões. E por que essa capacidade nativa, vamos dizer assim, seria tão melhor? Qual o impacto prático disso lá no treinamento do piloto? A lógica que a SNC apresenta é que isso permitiria aos alunos ganharem experiência real, experiência crítica em operação embarcada muito mais cedo e de forma mais integrada no currículo de treinamento. Tudo isso usando o próprio avião de instrução básica ou avançada. Hoje em dia, parte dessa adaptação para o ambiente naval acontece mais tarde, muitas vezes usando já os caças de linha de frente, tipo o FA-18 Super Hornet ou até os F-35C, que são caríssimos. Se você puder usar o treinador para mais fases desse aprendizado específico, você poupa horas de voo valiosas nesses caças. Isso reduz o desgaste deles e, no fim das contas, reduz os custos de operação e manutenção da frota principal. Seria um fluxo de treinamento mais eficiente e, quem sabe, até mais seguro. Entendi. Usar o avião certo para a tarefa certa desde o comecinho, né? E preservar os caças para missões mais complexas. Parece lógico. Mas, geralmente, projetos que já nascem navais são mais caros, mais complexos. Como é que a SNC está tratando essa questão do custo? Esse é o outro pilar forte da argumentação deles. E é aí que as promessas são bem agressivas, eu diria. O que é fascinante aqui é como eles colocam isso em números. A SNC afirma que o Freedom Trainer vai ter custos de ciclo de vida, ou seja, o custo total de comprar, operar, manter o avião a vida toda, bem menores. Eles falam especificamente em custos de motor até 40% mais baixos que os motores que a Marinha usa hoje em funções parecidas. E, de forma ainda mais impactante, eles afirmam que o custo total de ciclo de vida seria metade do de treinadores que foram projetados só para uso em terra. Metade do custo de um avião terrestre. Isso soa quase contra-intuitivo, né? Pensando na robustez extra que precisa para operar no mar. A fonte dá alguma dica de como eles querem fazer essa mágica? Como chegar numa economia tão grande? Olha, a fonte não entra nos detalhes técnicos mais profundos de como exatamente eles chegariam nessa economia. O que levanta, sim, um certo pé atrás inicial. Provavelmente envolve escolher motores comerciais ou já militarizados que sejam muito eficientes, com manutenção otimizada. Talvez um design estrutural inteligente usando materiais modernos para dar robustez sem pesar demais. E, quem sabe, uma filosofia de manutenção mais simples. Mas são números muito, muito chamativos. Se a SNC conseguir comprovar minimamente essas projeções durante a avaliação da Marinha, vai ser um argumento poderosíssimo. Principalmente com os orçamentos de defesa sempre apertados. É uma aposta clara na eficiência econômica como diferencial. Uma aposta ousada, sem dúvida.
E além da capacidade naval e dos custos, o que mais a SNC está falando sobre desempenho, durabilidade do Freedom Trainer? Eles também focam muito na longevidade e na intensidade de uso. A fuselagem foi projetada, segundo eles, para uma vida útil de 16 mil horas de voo. Isso é um número bem expressivo para um treinador. E o ponto crucial aqui, a SNC afirma que isso eliminaria a necessidade daqueles programas de extensão de vida útil, os SLAPs, que geralmente são caros, complexos e nem sempre estavam no plano original. Várias frotas militares já penaram com a necessidade inesperada desses programas. Além disso, a estrutura aguentaria 35 mil pousos com gancho, ou toques e arremetidas no porta-aviões. Para ter uma ideia, o pouso embarcado é extremamente violento para a célula do avião. Então essa capacidade que eles declaram sugere uma estrutura muito robusta pensada para esse uso naval intenso. 16 mil horas e 35 mil pousos. Isso na prática significa o quê? Mais tempo voando e menos tempo na oficina. Exatamente. O objetivo é maximizar a disponibilidade da frota. Menos tempo parado para manutenção pesada ou esperando reparo estrutural significa mais avião disponível para treinar. E para complementar isso, a SNC também promete que as missões típicas com o Freedom Trainer teriam uma duração de 30% a 40% maior que a média atual com o T-45. Isso pode significar mais conteúdo de instrução em cada voo, otimizando o tempo do instrutor e do aluno, ou talvez mais flexibilidade para fazer diferentes perfis de missão numa única saída. Tudo isso ajuda a ter uma operação potencialmente mais eficiente e formar pilotos de um jeito mais ágil. Capacidade naval, custo baixo, vida útil longa, mais tempo em missão. Parece um pacote bem interessante.